que mostram que o morador de rua esfaqueado em Blumenau, ele sofreu um ataque pelas costas. Está aí as imagens obtidas pela Polícia Civil, a partir de câmeras de segurança da região, mostram que Giovanni Ferreira da Silva, de 29 anos, foi esfaqueado pelas costas quando vendia paçoca em frente ao supermercado Giasse, em Blumenau. Isso ocorreu na sexta-feira, dia 3. O nome do assassino também foi divulgado na sentença que transformou a prisão de flagrante em preventiva. O autor das facadas, que estava acompanhado na ocasião do crime de uma filha pequena, é Gleidson Thiago da Cruz, de 41 anos. As imagens que mostram Gleidson esfaqueando Giovanni, que vivia em situação de rua, foi um dos pontos cruciais para que o juiz Eduardo Passol de Reis decretasse a prisão preventiva. Segundo o juiz, o crime foi praticado, entre aspas, de maneira violenta e cruel, sendo a vítima atingida ao menos por 15 golpes de faca, tendo o instrumento cortante inclusive ficado preso do tórax da vítima, que caiu à beira da calçada em local de intenso fluxo de pedestres e também de veículos. De acordo com o advogado de defesa Rodolfo Varmelin, a filha do autor do assassinato ficará com a mãe até a finalização do inquérito. Por enquanto, a criança, a filha dele, está aos cuidados da mãe, disse o advogado. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais estamos insistindo na liberdade dele. É uma situação que estamos trabalhando, disse o Armelin ao portal do jornal O Município. Segundo o boletim de ocorrência, o morador de rua teria oferecido uma paçoca à garota na entrada do mercado, o que gerou a primeira discussão. Após deixar o estabelecimento, a discussão teria continuado e o homem, então, o agressor desferiu as cinco facadas iniciais, né? Até 15 pelo menos aí o laudo vai apontar, matando o vendedor ambulante em plena luz do dia. O advogado Rodolfo revelou a justificativa do homem para cometer o crime, afirmando que o morador de rua teria feito, entre aspas, uma ameaça velada à integridade física da filha menor de idade do autor durante a discussão com o pai. E aí, aspas para o advogado. A vítima, insatisfeita com a ameaça proferida à integridade da filha menor, prosseguiu com ofensas de baixo calão, desferiu chutes no carrinho de bebê com novas ameaças. A ação, diz o advogado, foi instintiva de um pai que estava na iminência de grande ameaça e colocava em risco não somente a sua integridade física, mas também a de sua filha, menor, que conta com pouco mais de 2 anos de idade, disse o advogado. Ele afirmou ainda que houve uma luta corporal entre ambos, mas as imagens colhidas até agora, pelo menos, não mostram essa versão dada pelo autor do crime. As redes sociais do autor das facadas revelam que Gleidson Cruz seguia perfis de políticos e ideias de extrema-direita, né? E também costumava, aspas, curtir e amar, além de compartilhar publicações religiosas com imagens católicas e textos mencionando fé, Deus, amém e ele, relacionado aí a Jesus Cristo. Situação que movimenta mais uma vez Santa Catarina nesses últimos dias por conta do debate sobre os moradores de rua, né? Porque ontem, até se a produção pudesse selecionar, eu observei ali uma postagem agora pela manhã do portal ND+. Houve um crime ontem em Florianópolis, também envolvendo um morador de rua, e que resultou na morte de um estudante. Pelo que já se sabe de Florianópolis, um crime inverso a esse aqui. Esse aqui, a versão do agressor e que matou o morador de rua com aquele requinte ali de crueldade, né, a versão dele não se sustenta. Não se sustenta. Em Florianópolis, o contrário, o morador de rua esfaqueou um menino ontem e matou um adolescente, um estudante, né? Num outro caso, bárbaro. Todos os dois casos bárbaros, mas com as suas devidas características. Dias atrás, a polêmica em Itajaí do transporte da escolta de moradores de rua de Itajaí para Blumenau, né? Que inclusive levantou aí muito debate também dentro dessa temática da problemática, sem querer rimar, mas já rimando, né? Da problemática do morador de rua, do excesso de moradores de rua nas nossas cidades e nas nossas regiões aqui do litoral, do vale, enfim, do estado de Santa Catarina. Processo por demais complexo, né? Mas fatos que vêm se sucedendo mostrando que essa ação de Itajaí
é uma ação que não teve autorização da polícia, mas que veio no sentido, até como uma operação clandestina, né? Mas é um sentido assim de, como é que a gente vai dizer, aquela expressão popular de você tirar a roupa de um santo para vestir o outro, né? Porque você tira o problema da sua cidade e você leva para outra, né? Pegou, escoltou de Itajaí e levou para Balneário. E aí esse Balneário leva para Itapema, Itapema leva para Porto Belo e assim sucessivamente. Daqui a pouco está lá no Chuí e depois começa a voltar. Usando aí exagerando na situação, né? Mas é isso, né? Nós estamos tratando as consequências, nós não estamos tratando as causas, né? Agora você veja duas ocorrências violentas com óbito, com mortes, né? Uma num padrão e a outra no outro, né? Somos intimidados ou não pelos moradores de rua quando estamos circulando nas nossas cidades? Somos. Eles nos ameaçam? Ameaçam. Tem todo tipo de morador de rua a circular na via pública? Tem. Tem desde o bebum inofensivo até aquele que você não sabe qual é o passado, não sabe qual é a índole, não sabe qual é o caráter, qual é a tendência. Então, muita calma nessa hora, né? É difícil de a gente projetar ou apontar uma solução agora, né? Mas, enfim, né? Um dos problemas é desigualdade social. Esses dias eu tive aí uma conversa com um amigo meu em Barra Velha, o engenheiro Felipe de Oliveira, de Barra Velha, sobre a questão da desigualdade, se é problema, se não é problema, se gera, se não gera. Mas nós estamos aqui vendo isso, né? Quando você não oferece emprego, perspectiva, né? A pessoa vai para a rua sem qualquer tipo de perspectiva mesmo, usando a repetição do termo aqui. E aí a coisa fica complexa demais, vai se avolumando, né? O que a gente viu nos últimos anos e décadas, né, foi uma bola de neve se avolumando, cada vez mais pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, incluindo agora também mulheres, né? Mulheres também, um perfil predominantemente masculino, mas também mulheres. E esses moradores de rua, que também aumentam, eles também são um público potencial para o consumo de crack. Então, além do morador de rua, nós temos embriões de possíveis cracolândias, como a gente vê em São Paulo, nos demais estados. Quer dizer, se não houver política rápida, senhores governantes do governo federal, do governo estadual, nós teremos ainda mais agravamento dessa situação. Isso se dá com planejamento, política pública de longo prazo, né? Não adianta, entra um prefeito, sai outro, não continua o que o primeiro começou. Entra um governador, sai outro, não dá continuidade Isso é para tudo, né? Não é só para a questão social, da vulnerabilidade social. Pergunta para o Elton Cunha da Defesa Civil, por exemplo. Adianta você implementar uma política de defesa civil se daqui a pouco sai, troca a coordenação e o outro não dá sequência? Aí as cidades ficam novamente vulneráveis a acidentes climáticos, tragédias e tudo mais. Isso vale para a questão social também. Se você não der sequência, se não tiver uma política de longo prazo planejada, né, a gente só vai agravar o problema e a bola de neve vai aumentando. E a situação vai aumentando. E aí nós vamos cada vez ser mais expostos. De um lado, né, uma pessoa bárbara como esse rapaz de Blumenau, que gratuitamente destruiu várias vidas, né, e do outro lado, em Florianópolis, né, um estudante assassinado por um morador de rua. Nós temos as informações aqui, né? Foi preso, então, um homem suspeito de matar esse menino, esse rapaz, né? Com uma facada no peito também. Um adolescente de 17 anos que foi atacado no Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz saiu do Instituto Estadual de Educação, estudante, saiu com amigos, permaneceu na rua, brincando ali, interagindo com colegas, quando o morador de rua, iniciou a discussão com a vítima. Após o